Olá, meu nome é Xadão e eu vou contar a história do Clarence. Clarence era um menino normal de 10 anos. Ele vivia com a mãe Mary e com seu pai David. Clarence era muito apegado ao pai, mas constantemente ele presenciava brigas entre Mary e David. Certo dia, o casal resolveu se separar. David prometeu para Clarence sempre visitá-lo assim que possível, mas ele não cumpriu a promessa, pois um dia, quando ele estava voltando do trabalho para casa, um carro atropelou e o assassino fugiu. Desde esse dia, Clarence mudou. Antes ele era uma criança alegre e saltitante. Agora ele se tornava uma criança triste e quieta. Com o passar dos dias, Clarence só piorava. Agora na escola, ele passava o recreio todo sozinho falando com a parede. Sua professora, a senhorita Baker, chamou Mary para uma reunião. Nessa reunião, a professora dizia que Clarence estava muito estranho e explicou o comportamento dele falar sozinho, assim recomendando que Clarence começasse um tratamento psiquiátrico. Eu estava no mercado quando vi uma mulher tentando alcançar 1 litro de leite na prateleira. Sem demorar, fui ajudá-la. Conversamos um pouco e começamos a sair. Posso dizer que eu já a amava. O estranho é que sempre que eu perguntava de seu filho, ela mudava de assunto. Certo dia, resolvi aparecer na casa dela e acabei conhecendo Clarence. Mary ficou muito sem graça, pois Clarence disse para mim que eu não era bem-vindo e depois me ignorou totalmente. Ela me pediu desculpas pela atitude do seu filho e me contou a história dele. Fiquei chocado com tudo aquilo. Com o passar dos dias, comecei a frequentar mais a casa de Mary, até que um dia ela pediu para eu morar junto com ela. Eu a amava, então aceitei na hora. Aos poucos fui me aproximando do Clarence e o levando para a consulta psiquiátrica. Ele foi diagnosticado esquizofrênico, porém, pensei ter estabelecido uma confiança entre nós dois. Ele parecia estar melhor. A senhorita Baker dizia que ele já não estava mais falando sozinho. Parecia tudo perfeito. Até que um dia recebi uma ligação de madrugada. Mary ficou muito brava por alguém ter me ligado àquela hora, então eu tive que contar a verdade para ela. Há alguns meses atrás, eu estava voltando do serviço com meu amigo John. Nesse dia, ele disse que me daria uma carona. Estávamos conversando. Ele me disse que tinha um CD para ouvirmos. Quando ele tomou atenção para sua caixinha de CDs que estava no porta-luvas, um homem passou pela frente do carro. Eu gritei para ele frear, mas não deu tempo e assim Joe o atropelou. Eu implorei para ele voltar e prestar ajuda, mas ele usou o argumento de que não queria ser preso, então tentei sair do carro, mas ele trancou as portas e só as abriu quando estávamos na frente da minha casa. Ele me ameaçou que se eu contasse a história para a polícia, ele me mataria. Mary ficou muito nervosa e começou a chorar. Ouvi outro barulho de choro. Quando olhei para trás, lá estava Clarence chorando. Tentei o abraçar, mas ele me empurrou e saiu correndo em direção à rua. Já estava tarde da noite, então chamamos a polícia para o encontrar. Quando deu 3 da madrugada, recebemos uma ligação. Clarence foi encontrado no estacionamento da empresa onde eu trabalho. Mary e eu fomos correndo para lá. E quando chegamos, a polícia e uma ambulância estavam lá. O local estava coberto por faixas amarelas, dizendo para não ultrapassarmos. Mesmo sem permissão da polícia, fui até o Clarence, que estava com a camiseta manchada de sangue com uma faca na mão. Ele estava chorando. Perguntei o que aconteceu, mas não deu tempo dele responder muita coisa. Tudo que ele disse foi que o pai dele mandou ele fazer isso e que ele queria que eu fosse o próximo. Quando Clarence começou a chorar, a polícia veio até mim e mandou eu me afastar. A polícia estava segurando uma fita de câmera de segurança. Pedi para ver, mas não me deixaram. Disseram que era um caso grave, nunca visto antes, e que Clarence foi assassino de John. Aproveitei a oportunidade e contei para a polícia sobre a morte de David. E depois de muito tempo fui nomeado inocente. E quanto ao Clarence? Bom, depois de ele ter matado John, ele foi para a clínica psiquiátrica. Depois de alguns dias fui visitá-lo lá. Ele estava quieto e quando me aproximei, ele pulou em cima de mim. E quando ele se preparou para me bater, ele parou e começou a chorar, dizendo: "Não posso fazer isso, papai", e me abraçou.
Depois de tudo, contei a história para um amigo meu, e ele fez alguns ajustes e passou para a Cartoon Network. Quero que as pessoas se lembrem como Clarice era alegre e cheio de vida. O que me pergunto é, o que havia naquela fita? Se inscreva, se inscreva, compartilhe, 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 curta, 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 curte!